no território errado. Pisoteia o inimigo, meu irmão. Os seus pés estão ungidos, revestidos da unção. O inimigo está caído e não consegue mais lutar. Passa dele o tapete que foi feito. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando. Manhã de terça-feira, dia 28 de maio de 2024, agora são 7 horas e 18 minutos. Estamos na nossa programação Bom Dia com Cristo. Tenhamos uma terça-feira alegre, abençoada e próspera. Aqui hoje amanhecemos em Santa Catarina, a temperatura bem friozinho, bem frio, né? E um vento acima de 30 km por hora. Deus abençoe, graça e paz. E dando continuidade ao nosso bate-papo hoje, nosso momento de reflexão, Bom Dia com Cristo, estamos no capítulo 61 do profeta Isaías. Logo cedo, às 5h55, o pastor Marcos já trouxe a mensagem diária para iniciarmos um dia alegre, abençoado e próspero. E agora estamos na nossa programação desde as 6 horas da manhã aqui, louvando e adorando a Deus. Lembrando a você que a nossa programação da nossa rádio, Web Rádio Conexão Viva, é 24 horas no ar, sem interrupção. E hoje, no capítulo 61 de Isaías, é o capítulo que fala do ano da proclamação do Senhor. É um capítulo interessantíssimo demais por causa do nosso Salvador e Senhor Jesus. Então, Isaías 61 fala do ministério do Messias e das bênçãos que ele traz ao seu povo. Então, o capítulo começa com uma declaração de que o Espírito do Senhor está sobre o Messias e que ele foi ungido para trazer boas novas aos pobres e curar os quebrantados de coração. Então, do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Isaías 61, versículo 1 ao 3 diz: E eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de prantos e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Então, Isaías 61 fala exatamente das bênçãos do Messias que ele traz ao seu povo. O capítulo continua falando da liberdade e restauração que o Messias traz ao seu povo. Então, Isaías declara que o Messias proclamará liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então ele fala da restauração dos relacionamentos rompidos e da reconstrução das cidades arruinadas. E lembrando que o capítulo 61 tem 11 versículos, 11 longos versículos. E na última parte do capítulo 61, Isaías fala das bênçãos que vêm para aqueles que estão em um relacionamento correto com Deus. Então, abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração para entender. Então, ele fala das bênçãos que vêm para aqueles que estão em um relacionamento correto com Deus. Então, ele declara que eles serão chamados sacerdotes do Senhor e que serão abençoados com as riquezas das nações. Ele fala da alegria e celebração que advirão para aqueles que foram restaurados e do convívio eterno que Deus fez com seu povo. Então, de uma visão panorâmica, Isaías 61 é um capítulo que enfatiza o ministério do Messias
e as bênçãos que ele traz ao seu povo. Então isso nos lembra que o Messias veio para trazer liberdade e restauração para aqueles que estão quebrantados e necessitados. E o capítulo serve como uma mensagem de esperança para aqueles que sofreram, lembrando-os de que o Messias veio para trazer cura e restauração às suas vidas, às nossas vidas. Também serve como um chamado para viver em um relacionamento correto com Deus, lembrando-nos das bênçãos que vêm para aqueles que confiam nele. Confiar no Senhor é a chave, né? Então, as boas notícias chegou até nós. Elas chegaram de uma maneira inesperada para o mundo. Lá em Isaías 50, Isaías 53, eles pintaram para nós um quadro com o Cristo e seu sofrimento. Agora, no capítulo 61, nos revela ele na plena graça ou em plena graça com sua pessoa em relação à bênção para Israel e que se tornou-se bênção para a humanidade. Até o final do capítulo 60, o Senhor é quem fala, né? Agora vem uma mudança de glória. Vemos essa mudança em Isaías 61, no versículo 1, que diz exatamente assim, ó: Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. Então, Isaías 61, versículo 1, nesse capítulo que nós estamos lendo, ele traz justamente a mudança do orador, que agora fala, não é mais o Senhor aqui, mas é o Cristo quem fala, é o ungido quem fala. Então, isso fica muito evidente no que o Senhor Jesus diz lá na sinagoga de Nazaré, onde ele indica que a escritura de Isaías, que ele acabou de ler, é cumprida, que é justamente aqui em Lucas, que eu quero ler para vocês esse texto, às vezes nós, né? Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4, 17, que eu quero ler aqui para vocês. Que diz assim, Lucas 4, 17 ao 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir liberdade aos oprimidos. Então, entregaram o livro do profeta Isaías e lá na sinagoga em Nazaré, ele indica exatamente onde está escrito em Isaías, porque ele tinha acabado de ler. Então essa narrativa está aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 17 ao 21. Jesus leu exatamente Isaías 61, versículos 1 e 2. Então ele mostrou onde é que estava escrito sobre ele. E ele diz, hoje se cumpriu o que está escrito, porque estava escrito sobre ele. Então, nesse versículo, né, versículo 1 principalmente, encontramos o Deus Trino. O nome Senhor Deus é a tradução de Adonai e Yahvé. Então, esse nome aparece 4 vezes lá em Isaías 50, do versículos 4 ao 9. Então, a unção ocorre lá no batismo do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Lucas 3, versículo 21 e 22. A unção também é mencionada no anúncio do Senhor como servo. Ou seja, o anúncio diz o seguinte: ponho sobre ele o meu espírito. Lá em Isaías 42, versículo 1, como nós lemos sobre ele. Então a unção desceu sobre ele, em forma de corpórea de pomba, Lucas 3, 21 e 22,
e ponho sobre ele meu espírito. Deus colocando o espírito dele sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o seu filho e se comparando a ele. Então, a sua unção significa o seu equipamento especial para o seu serviço como rei, sacerdote e profeta. Jesus, naquele momento, recebe o Espírito do Pai para servir como rei, sacerdote e profeta. E nesta sessão de Isaías, nós aprendemos que o serviço de Cristo ele é triplo. Isaías 61, versículo 1 e 2, ele se apresenta como um serviço de graça, um serviço para julgar e um serviço para restaurar. Então, tudo que estava arruinado na vida do homem, na minha vida, na sua, Jesus veio restaurar, tornar limpo, tornar puro e tornar novo. Então é notável que em Nazaré, o Senhor Jesus apenas lê a primeira parte sobre a graça e depois declara: hoje se cumpriu esta escritura que ouvistes. Lucas 4, versículos 18 ao 21. Quando aparece aqui a palavra aflito, aflito tem a ver com humildade, mas aqui, principalmente como resultado de sofrimento. Aflito é aquele que é moldado pelo sofrimento e se tornou pequeno e dependente. Um aflito é quebrado e despedaçado pelo sofrimento, mas também internamente quebrado pela consciência do pecado. E é por causa disso que ele se humilhou e estava com o coração partido por minha causa e por sua causa. Jesus sofreu por mim e por você. Era um sofrimento que mais ninguém poderia fazer. Era ele. E quando ele diz, cada um pegue a sua cruz e siga, é porque eu não posso carregar a cruz de ninguém. Cada um que carrega a sua cruz. Eu tenho que depender de Deus e depender de mim mesmo. Não posso viver esperando que alguém carregue minha cruz. Cada um pegue a sua cruz e siga-me, diz Jesus. Sabe? Eu quero abrir espaço, mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão, meu vizinho Flávio. Deus abençoe, Flávio, derrame bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Entendeu, mano? Então, cada um tem que pegar a sua cruz e seguir. Não esperar que os outros carreguem a sua cruz. E restaurar os quebrantados de coração significa trazer esclarecimento aos que estão feridos no coração. Nós lemos essa expressão lá no Salmo 147, versículo 3. O Evangelho, segundo Lucas, narra esses atos de ternura do Senhor lá em Lucas capítulo 4, versículo 40, Lucas 7, versículo 13 ao 15, Lucas 13, versículo 11 ao 3, Lucas 17, versículo 11 ao 19. É o mesmo que restaurar os quebrantados do coração, é o mesmo com proclamar liberdade aos cativos. É liberdade para aqueles que estavam presos no pecado. Então é sobre aqueles que estão presos concorrentes ao pecado, e o pecado torna ele como prisioneiro do diabo. Muitos serão presos e cegos pela religião dos fariseus, escribas, saduceus, como nos dias de hoje, presos por alguma coisa. Algum ritual, alguma religião que torna ele aprisionado e longe do Senhor. Então o Senhor Jesus foi enviado para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse termo, o ano, não representa um determinado período de tempo, mas um período de tempo mais longo. Então esse período dura enquanto Cristo prega o Evangelho a Israel. E em última análise, significa o ano em que tudo o que Deus prometeu a Israel lhe será devolvido. Então esse será o verdadeiro ano do júbilo, com exuberante alegria por esse favor imerecido, misericórdia. O segundo serviço de Cristo é anunciar o dia da vingança, o ano
favorável. Então, o ano favorável é o oposto de o dia da vingança. Em sua misericórdia, que é infinita, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, em sua misericórdia, Deus limitará o exercício de sua vingança a um breve período de tempo. Então, na citação que o Senhor Jesus faz na sinagoga desta sessão, ele termina com o ano favorável. Ele não fala sobre o dia da vingança. Ele não veio em sua primeira vinda à terra para anunciar o dia da vingança. Mais tarde, ele diz que dias de vingança virão sobre o povo e que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 22 ao 24. Aqui, em Isaías 61, do versículo 1 ao 3, onde nós estamos trabalhando, Isaías aqui trata-se de julgar os inimigos de Israel, especialmente o reino do norte. Então, esse julgamento também é um serviço que o Senhor realizará. É necessário estabelecer o seu reino em paz. O mundo aprenderá a justiça, não pela graça, mas pelo juízo. Nós lemos isso lá no capítulo 26 de Isaías, no versículo 9. E no versículo 3 é sobre a terceira parte do serviço de Cristo, que fala sobre conforto e restauração. O verdadeiro conforto vem diretamente do sacrifício de Jesus, por mim e por você. Esse é o verdadeiro conforto, a verdadeira restauração. Então isso se cumprirá após o tempo da angústia de Jacó, que é narrado lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Quando o remanescente, temente a Deus, terá passado por um período de tristeza sem precedentes. Então haverá guirlanda em vez de cinza. Em hebraico, as palavras guirlanda e cinza consistem nas mesmas letras, mas em uma ordem diferente, que é perer e eper. Então isso significa que o Senhor não dá alegria em vez de luto. Mas ainda mais, ele transforma o luto em alegria. Ele simplesmente não dá aquele momento de alegria, ele transforma o luto em alegria. Então aquilo que é a causa do seu luto hoje será a causa da sua alegria. Então a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu digo para você o que a Bíblia nos ensina e o que o Senhor nos mostra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor que virá como seu Redentor na segunda vinda, os consolará com alegria, dando um manto de louvor em vez de um espírito de desânimo. Então todos os sinais de luto para aquela nação serão removidos e em seu lugar aparecerão sinais de alegria. E como um manto que cobre um corpo, o louvor dos remidos será a expressão do júbilo no interior, no seu interior. E como azeite e vinho para a sua cura também. Lucas 10, versículo 34. Então o Senhor pronunciará o bem-aventurado, que foi falado lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 ao 7 de Mateus, e foi falado para o remanescente fiel. Então eles conhecerão o perdão dos seus pecados, que é tratado lá no capítulo 13 de Zacarias. Não haverá tanta alegria se antes não houvesse tanto luto. Nunca o sol brilha mais forte do que depois de uma nuvem escura. Haverá também uma mudança espiritual operada pelo Senhor. Eles serão chamados carvalhos de justiça, glória a Deus. Carvalhos pressupõem robustez e verdor. Assim é com justiça que caracterizará o povo. Eles não farão isso sozinhos, mas serão plantação do Senhor para a sua glorificação. Isaías capítulo 60, versículo 21.
As pessoas são vistas como uma floresta de árvores grandes e poderosas, que não podem ser derrubadas por uma tempestade ou um machado. O mundo pode até vir para cima de você com tempestades e machados, mas vocês serão chamados carvalho de justiça. Nós somos carvalhos de justiça plantados nesse mundo. As tempestades deste mundo não podem nos vencer. Os machados desse mundo não podem nos cortar, não podem nos derrubar. Porque nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meu irmão, fiquemos com esta palavra. Nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, firme e forte, vencendo as tempestades desse mundo e continuando firme aos arremessos dos machados deste mundo também sobre nós. Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. E lembre-se, você é um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Deus abençoe, graça e paz. E para você